Boa noite. Me chamo João Lucas e sou cabo fuzileiro naval. O meu amigo Sargento Júnior me apresentou o seu canal e gostaria de compartilhar um acontecido que tive com o sobrenatural. Aconteceu comigo em 2019, quando entrei de férias e voltei a Fortaleza, que é a cidade onde moro, pois já faziam 2 anos que estava no Rio de Janeiro. Pois bem, meu pai foi quem teve a ideia da gente passar uns dias em um interior chamado Santa Quitéria, em uma pequena fazenda que meus avós moravam. Chegamos em Santa Quitéria por volta das 3 da manhã. Chegando lá, não deixei de notar que não tinha muitas casas próximo, só tinha uns 2 vizinhos. E ao amanhecer, logo não perdi tempo. Peguei a churrasqueira e as bebidas e por volta das 8 da manhã começamos com aquela diversão boa. E quando deu por volta das 6 da noite, paramos de beber e o meu avô nos contou uma história muito assustadora de que um homem-lobo estava devorando os porcos e animais de criação das pessoas e que inclusive chegou a atacar um homem na beira do açude e que ele poderia ser qualquer pessoa. Eu de início não acreditei muito naquela história. Um homem que já subiu a favelas do Rio de Janeiro para combater o crime não se assustaria com a historinha para assustar crianças. Pois bem, aquele dia terminou normal e no dia seguinte fizemos a mesma coisa do dia anterior. Bebemos, fizemos churrasco e ficamos naquela curtição. Até que um homem, como se fosse dessas pessoas que não tem para onde ir, que vive de lugar em lugar, um andarilho para ser mais exato, apareceu na porteira da fazenda. Fui lá para ver o que ele queria e o homem logo começou a falar. Senhor, estou com muita fome. Você poderia me dar um prato de comida? Eu na mesma hora abri a porteira para o homem e disse que ele poderia entrar, pois eu iria preparar um prato para ele. E os cachorros se sentiram ameaçados com a presença do homem e não paravam de latir para ele. Foi então que fiz um prato farto e dei ao homem. Ele comeu que se empanturrou, até que minha esposa apareceu com minha filha de 1 ano nos braços. E aquele estranho sujeito olhou para minha filha, e juro por Deus que se eu olhar para ela foi do mesmo jeito que ele olhou para a comida. Eu, percebendo o olhar macabro daquele homem, falei o seguinte: agora que você comeu, já pode seguir seu caminho e ir embora. Foi então que ele falou: Senhor, será que posso passar a noite aqui? Eu então respondi que não, pois a casa era dos meus avós e também porque não o conhecia. Foi então que aquele desgraçado olhou nos meus olhos e disse o seguinte: obrigado pela comida, mas você vai me pagar por não ter me deixado ficar. Senti aquela fala dele como uma ameaça, o que me deixou com muita raiva. Fui e peguei minha arma que havia deixado no carro e mandei ele sair, e só aí que ele deixou a fazenda. Pouco tempo depois que aquele homem tinha ido embora, o meu avô retornou para casa, pois ele tinha ido em uma venda em sua moto, e percebeu como nós estávamos. Meu pai e minha mãe contaram ao meu avô o que tinha acontecido, e ele falou o seguinte: Lucas, ele vai vir buscar sua filha. Aquele homem só pode ser um lobisomem. Eu, já com raiva dessa história, falei: pois se esse infeliz se meter a besta de tentar contra minha família, ele vai levar muita bala, seja ele lobo, lobisomem ou o que for. Fiquei bem pensativo aquele final de tarde, que logo foi embora e a noite veio bem rápido. Aquele dia parecia que ia terminar normal, mas por volta das 10 horas da noite,
Minha esposa foi ao banheiro, que ficava do lado de fora, e pouco depois que ela saiu, escutei os gritos dela de socorro. Me levantei, peguei minha arma e, enquanto ia correndo para fora, escutei 4 tiros. Fiquei desesperado sem saber o que tinha acontecido, e quando saí, vi meu pai com um revólver e meu avô com uma espingarda, e corri ao encontro de minha esposa, que falava coisa com coisa. Foi então que entramos para casa, e depois de uns 10 minutos foi que ela foi se acalmando e nos contou o que tinha acontecido. Ela disse que tinha ido ao banheiro quando escutou pisadas fortes perto da cerca e logo ficou com medo, e que quando foi saindo do banheiro, viu aquele homem que eu tinha dado comida mais cedo, mas que ele estava diferente, tinha pelos no rosto, garras e estava com suas roupas rasgadas e seus olhos estavam muito amarelados. E ao ver minha esposa, ele pulou a cerca como se não fosse nada e ficou de pé, a 2 metros dela. Foi quando meu pai e meu avô o viram e meteram bala no maldito. Eu acreditei em tudo que ela me disse, menos a parte de que ele era um lobisomem, pois eu era cético para essas coisas. Foi então que meu avô falou: Lucas, cuide da sua avó, da sua esposa e da sua filha, pois eu e seu pai vamos atrás do maldito. Eu queria ir junto, mas não poderia deixar minha família, sabendo que o estranho estava rondando a casa. Foi então que meu pai e meu avô pegaram a S10 e foram atrás daquele sujeito. Fechei as portas e as janelas e fiquei em pé com minha pistola na entrada da sala. Olhei as munições e o pente estava cheio. Foi quando eu quase disparo com susto, pois uma coisa bem grande havia se chocado com a porta. E com a pancada, minha filha começou a chorar. E minha esposa, minha mãe e minha avó ficaram desesperadas. Aquilo lá fora escutou o choro de minha filha e foi aí que ele ficou mais louco e querendo entrar a todo custo. Foi então que mandei elas irem para o quarto do meu avô e trancarem a porta. Enquanto aquela coisa rosnava e fazia barulhos horríveis, tentando entrar na casa, eu fui bem devagar pela porta dos fundos e saí pelo quintal, e fui bem devagar até a frente da casa. Foi quando eu vi aquela coisa. Ele tinha um jeito de homem, mas não era mais um. Era um bicho horrível, e diferente do que falam, ele não tinha aparência de cachorro e nem de porco, mas tinha presas e dentes afiados. Iluminei aquilo com a lanterna e nem esperei muito, e logo meti bala naquela coisa. E cheguei a acertar 3 tiros nas costas dele e um no pescoço. E aquela coisa correu, e eu também corri atrás, e novamente atirei e acertei mais 2 tiros que fizeram aquilo tombar, mas logo ele levantou e continuou correndo até sumir no matagal. E foi nessa hora que meu avô e meu pai chegaram e contei tudo a eles, e meu avô logo me disse. Ele observou e esperou a gente sair e ficou se esgueirando no meio do mato. Esses bichos são espertos e malignos. Ele achou que talvez você não estivesse armado e por isso atacou. Apesar do susto, tudo ficou bem depois. No dia seguinte fui embora daquele lugar que não pretendo voltar tão cedo, pois arriscar a vida de minha família assim não é coisa que vale a pena. Cheguei a contar para amigos do quartel desse meu encontro com a fera, mas óbvio que eles não acreditaram e me chamaram de maluco. E meu avô falou que aquele maldito de tempos em tempos aparece por lá. Bom, o que eu posso dizer é que ajudei um desconhecido, dando água e comida,
E mesmo assim aquele demônio ainda tentou contra minha família. Confiança é uma coisa que não se pode dar tão facilmente. Eu dei a minha a um homem que nunca vi na vida, e ele me retribuiu tentando contra a vida de minha família. Mas por Deus, eu estava armado naquela noite.